Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Aquí comenzamos con un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy en nuestro tema central vamos a hablar de una temática muy importante, que siempre está rodeada de mitos y tabúes. Vamos a hablar de prevención del suicidio y vamos a aprovechar la visita a nuestro departamento del coronel Diógenes Muñoz, brasilero, especializado en este tema, quien llegó unos días a nuestra ciudad gracias al Rotary Club Punta del Este para dar un curso sobre prevención del suicidio. Los invito entonces a conocer más sobre este tema tan importante. Eu sou bombeiro, né? E o Corpo de Bombeiros, nós bombeiros, atendemos esse tipo de urgência no Brasil. E há 18 anos eu me apaixonei por esse tema, porque esse tema não fala sobre morte, o suicídio fala sobre vida. Eu trabalho para a prevenção do suicídio. Então eu fiz a minha vida, eu fiz a minha carreira para esse tema, eu fiz mestrado nesse tema, eu fiz doutorado nesse tema e pretendo seguir, porque quando a gente de alguma forma tem paixão, tem amor no que faz, nós já de alguma forma nos surpreendemos com aquela temática. E quando essa temática ainda pode ajudar a salvar pessoas, a tirar pessoas do seu grau de maior desespero, isso é acolhedor, isso é muito bom, né? Então não existe melhor preço de paga do que isso aí, salvar pessoas. A cada 4 segundos alguém tenta suicídio, sabia? Outro. Agora, é interessante. O suicida é um assassino. O que é que você está me chamando? Assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Família, os filhos. Calma. Imagine você com os piores momentos da sua vida, com os piores problemas da sua vida, tentar terminar com a sua própria dor se matando. É como se você não verificasse a luz no final do túnel. Porque não que ela não esteja lá, é porque você simplesmente não passou do meio do túnel. Uma pessoa, para tentar tirar a própria vida, ela lutou contra ela mesma durante muitos anos. E a dor foi intensa. O homem, o ser humano, ele não é um ser suicida. Ele nunca será um ser suicida. Então, para uma pessoa estar em cima de uma ponte, em cima de um viaduto, é a dor mais dilacerante que um ser humano pode sentir. E quando a gente consegue gerar a ideia contrária, gerar a ideia da vida, gerar a ideia da desistência, da morte, eu sempre falo que se Deus guardou uma sensação melhor que essa, guardou para ele, não trouxe para a gente. Porque não existe recompensa maior do que convencer uma pessoa do que todas as opções que ela tem, a última e que não vai dar certo é tirar a própria vida. O suicídio, Patrícia, gera dor e luto diretamente para pelo menos mais de 20 pessoas e indiretamente para mais de 45. O que você realmente quer? Morrer.
Os suicidas não querem se matar. Querem matar a sua dor. Eu entrei no assunto suicídio no ano de 2018 e hoje eu tenho uma outra atividade também voltada para o suicídio, que é cuidar do Instituto Brasileiro de Abordagem Técnica. Hoje nós temos um Instituto Brasileiro que fomenta a pesquisa na área do suicídio, principalmente para atender pessoas no momento da crise. E hoje eu sou o presidente do Instituto. E nós trabalhamos em conjunto aí, defendendo essa bandeira que é a abordagem técnica. A abordagem técnica, tentativas de suicídio, que é o momento no qual um profissional, que não precisa ser necessariamente um bombeiro, né? Pode ser um psicólogo, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, né? Ela é a última linha da área da prevenção do suicídio, né? Quando você consegue fazer uma pessoa desistir do suicídio, você coloca novamente essa pessoa na área da prevenção do suicídio. Então a última linha entre a diferenciação da vida e da morte, a última face que essa pessoa pode estar vendo é a sua, é a minha. Então a gente tem que ter muito respeito, né? Muito acolhimento nesse momento. E a gente insere novamente essa pessoa na área da prevenção. Como? Com os tratamentos de psicólogos, com os tratamentos dos psiquiatras, né? E aí essa pessoa tem o direito sagrado de continuar vivendo. No passado, quando nós íamos por uma ocorrência de tentativa de suicídio, o nosso papel era distrair e pegar essa pessoa e tirar do risco. Hoje nós vamos para a ocorrência para dissuadir através de ferramentas, o que colabora também depois na busca de ajuda para essa pessoa. Então, hoje o atendimento ele é menos traumático, principalmente depois do momento de crise. Essa é uma grande preocupação que nós temos hoje, é pensar no que será depois dessa crise, depois do nosso atendimento. E o conhecimento técnico ele melhorou esse pós-atendimento, ele trouxe um ganho muito grande para isso. A técnica nasceu para bombeiros. Só que depois existe toda uma demanda de uma sociedade. O que você, como jornalista, pode fazer na hora que uma pessoa que você conhece tente o suicídio, né? Então existem 4 passos muito básicos para fazer com que esses 4 passos sendo feitos, uma pessoa comum, né? Ela tende a resolver quase 80% das ocorrências de tentativas de suicídio. Porque os 4 passos, eles são baseados na escuta. Hoje, a gente não tem mais tempo para ouvir as pessoas. Hoje você não consegue, eu não consigo, eles não conseguem, mas ouvir um áudio de um WhatsApp na velocidade 1. Então a gente está sem tempo para o semelhante, né? Se você quiser se tornar uma líder no teu grupo, você tem que doar 2 coisas, minha querida: tempo e atenção. Então a gente levou este conceito, que é um conceito milenar, não é um conceito meu, para cima das torres, para cima dos viadutos. E as pessoas começaram a ser ouvidas, acolhidas, né? E isso começou a gerar a desistência da ideia da morte, de uma forma que a gente não sabe. Se você me perguntar se eu esperava estar no Uruguai um dia, não. Eu não esperava sair da minha cidadezinha lá no Brasil. Primeiro, quem tem que falar é o tentante. Quem é tentante? O que é a palavra tentante? É o suicida. Nós não chamamos mais no Brasil de suicida, nós chamamos de tentante. Porque quando eu falo que você é uma suicida, eu acabo de te sentenciar o resto da vida a ser uma suicida. Então eu tenho que te humanizar. Você é uma tentante. Naquele momento, você tenta contra a sua própria vida. Depois,
você retorna. Então quem tem que falar mais é a tentante, né? Ela tem que falar mais, ele tem que falar mais. Quando eu tiver que falar, eu vou buscar coisas técnicas que nós trouxemos da área da psicologia, da área da psiquiatria, da área da filosofia, da área da neurolinguística, várias áreas de conhecimento, né? Nós trouxemos algumas coisas para fazer esse tipo de convencimento. E o que eu busco na minha fala? Fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção da sua vida? Quais são os fatores de risco da sua vida? Os fatores de proteção, eu vou cada vez mais conversar sobre eles com você, em cima de uma torre, e o de risco eu vou eliminar. Na verdade, nós não temos contato com a pessoa depois do atendimento. O nosso papel é atender a pessoa na crise e levá-la para um serviço médico especializado. Nós não temos esse vínculo com a pessoa. Mas o que nós percebemos com a técnica hoje é que no momento da crise, com as ferramentas que nós usamos, nós despertamos no tentante o interesse em buscar ajuda. Um grande desafio que a saúde mental tem hoje é dar continuidade ao atendimento. As pessoas, muitas vezes, elas passam por um momento de fragilidade mental, mas elas não têm a consciência de que precisam buscar ajuda. Isso é uma coisa que acontece, inclusive, nos nossos cursos, principalmente nas palestras abertas. As pessoas, elas se identificam com algumas coisas e aí elas procuram ajuda depois de ouvir, né, os cuidados que precisam ser tomados. Vamos fazer essa pergunta para uma mãe. Quanto tempo ela acha que eu devo conversar com o filho dela em cima de uma torre? O tempo que for necessário. A paciência é o traço mais heróico do ser humano, justamente por não ter nenhum traço de heroísmo. Então a melhor característica de um bombeiro, de um enfermeiro, né, naquele local de crise, de um médico, é a paciência. Não existe tempo para uma vida. Eu vou ficar o tempo que ele achar que vai ser necessário para ele desistir. Então, o tempo que for. Eu já fiquei em ocorrências 6 horas, né? 6 horas em cima de uma torre. Mas eu conheço amigos meus que ficaram 12. Tivemos uma ocorrência há 2 anos atrás, na cidade de Barueri, em São Paulo, que duraram 18 horas. Foram 18 horas de diálogo. Então, o tempo que for necessário para a sua vida, para a vida de uma outra pessoa que eu não conheço. Então, a Patrícia encontrou alguém numa situação de crise. O que ela pode fazer? Nós já temos, dentro da técnica, algumas informações em que a pessoa ela inicia o atendimento. Porém, para o profissional que atende, que é capacitado, nós buscamos um perfil profissional, uma qualificação. E aí é feita uma seleção para isso. E durante o curso nós vamos moldando essa personalidade, digamos assim, essa capacidade que a pessoa tem de conversar e de dissuadir, e aí nós formamos esses abordadores. Então, basicamente, o que nós buscamos no abordador hoje? Foi como o coronel falou, paciência e que ele seja uma pessoa com a capacidade de desenvolver uma escuta ativa no local da ocorrência. É esperar o tentante falar, né? Até uma frase que a gente cita muito que é: enquanto você não fala, o sofrimento não vai embora. Então nós vamos para a ocorrência para possibilitar que essa pessoa que está no momento mais difícil da vida possa falar, e aí a gente conduz o atendimento com base nas ferramentas. Existe um estudo de um mestrado, né, feito por um bombeiro, né, o capitão Tiago Franco, que mostra o seguinte: quanto mais tempo eu ficar te escutando, quanto maior a possibilidade de você pôr tuas dores para fora, menor é a possibilidade de você se matar. Então, assim, as estatísticas nos mostram, né, elas mostram pra gente que eu tenho que te escutar, que você tem que falar, que você tem que jogar aquele momento mais desesperador, que você não consegue ver nenhum tipo de coisa positiva, para fora. Quanto tempo estatisticamente dura isso? De 20 a 40 minutos. Uma crise,
ela gira em torno de 20 a 40 minutos. Então eu tenho que te manter naquele local pelo menos 40 minutos, para você falando. As ferramentas, o que as ferramentas nos proporcionam? Então, não existe uma receita pronta para um atendimento. Cada atendimento vai acontecer de uma forma. O que as ferramentas nos dão é que, quando nós vamos para a ocorrência, como você falou, sobre dar continuidade a um diálogo. Isso é muito difícil. E aí nós vamos trabalhar muito com os fatores de risco e os fatores de proteção. Esses fatores, quando eles são trazidos para o diálogo, eles vão alimentando as informações que o abordador tem para prosseguir na escuta ativa, né? Ele vai ouvir e para conduzir esse diálogo sempre observando os fatores de proteção. Para você, imagine você subindo uma escada buscando a cura de uma doença. O primeiro degrau é a consciência da doença. Você não vai chegar na cura lá em cima se você não tiver consciência que está doente. Quando a gente demove, quando a gente dissuade uma pessoa, né, que ela não tem que se matar e ela desiste, ela tem que ter a consciência que ela precisa se tratar. Então, a consciência de um doente, a consciência de uma pessoa que tentou suicídio é o primeiro degrau para a cura dela. Porque quem tentou suicídio não quer dizer necessariamente que vai tentar de novo. Então, quando essa pessoa volta para a área da prevenção do suicídio, ela tem que ter muito respeito com ela, porque ela é o pino mestre, ela é o foco principal de todo o tratamento. Nós hoje, nas pesquisas que nós fazemos, nós não enxergamos os países trabalhando para atender de maneira técnica uma ocorrência de tentativa de suicídio. O que se tem hoje é o que nós fazíamos no passado, é ir para a ocorrência, adotar medidas técnicas e retirar a pessoa do risco o mais rápido possível. Então essa escuta ativa, ela começa lá em São Paulo, né, a partir de 2006, depois de 2015, quando efetivamente esse curso acontece, que se desenvolve uma técnica específica para esse tipo de ocorrências. Então hoje nós não temos, pelo menos assim, que se tenha conhecimento, corporações no mundo que treinam especificamente para ir para uma ocorrência de tentativa de suicídio e conversar com o tentante e fazer com que ele mesmo entenda a importância e o momento dele sair daquele risco, daquela crise. A primeira providência que nós tomamos na ocorrência é fazer um isolamento do local e retirar essas pessoas do local. Por quê? No meio das pessoas, entre os familiares, pode haver um fator de risco, por exemplo. E pode ser, inclusive, um fator que a gente chama de fator principal, que foi o que levou aquela pessoa para cima da torre, para cima da ponte. Então, a nossa preocupação nesse lugar é retirar as pessoas, proporcionar um bom isolamento, e naquele espaço onde está o tentante vai estar o profissional técnico formado, o abordador e o tentante, até para diminuir possíveis traumas, né? É uma coisa que a gente costuma dizer para o tentante, quando ele pede que alguém vá para o cenário: olha, essa imagem, esse seu momento, quem vai guardar? Somos nós dois. Até para que ele entenda que o nosso objetivo não é expor a imagem dele, é preservar e retirá-lo dali com segurança. Para que você tenha uma ideia, Patrícia, fizemos um estudo agora num doutorado no Brasil, em São Paulo, e que tive entre 2016 até o comecinho agora de 2023, 23% de
casos de suicídio que acabariam na morte do tentante e acabaram na desistência, ou seja, a técnica teve um ganho de 23%. O que chama atenção é que a quantidade de ocorrências que foram resolvidas com a técnica, então no passado nós tínhamos uma vítima, né, um tentante, para cada 15 ocorrências que ele consumava o suicídio. Hoje uma para cada 20. Então a técnica ela tem levado a solução para a ocorrência justamente por conta dessa escuta, né? E um outro dado interessante é que hoje no Brasil nós já temos mais de 1.000 profissionais de urgência e emergência formados na técnica. Então hoje nós somos em 16 estados do Brasil que defendemos a técnica, nós temos um comitê nacional e essa técnica, inclusive agora, ela já está sendo difundida para os profissionais da área da saúde também. Sou bombeiro. Apesar de ser psicanalista, eu não desempenho esse papel. Então eu evito ter... Essa pessoa tem que procurar os seus terapeutas, não a mim que sou bombeiro que tirei ela dessa situação. Eu tive contato com apenas uma, né, em uma palestra numa cidade do interior de São Paulo, onde eu estava palestrando, e no final da palestra, na hora que eu declinei para as pessoas fazerem perguntas, né, no fundo do auditório a pessoa levantou a mão e falou assim, na época eu era major, ela falou assim: Major, meu nome é fulano de tal, né, e eu estou aqui nessa palestra hoje, estou vivo graças ao senhor. Falei, lembro, era eu. O senhor, eu estou vivo por graças ao senhor. E aí, lógico, me emocionei, todos se emocionaram, né? E sim, muito forte, muito forte. Nós não estamos preparados para isso, né? E ver um ser humano conseguir superar a dor e prosseguir, porque todos nós temos dor, você tem dor, eu tenho dor, todos nós temos problemas, né? Mas ele conseguir superar a pior dor da vida dele e prosseguir, aí, maravilhoso. ¿Cuántas personas lograste salir? 58. Não, mas não fui eu, né? É uma equipe, né? Eu conversei, eu dialoguei, eu hablei, né, com 58, mas quem se salvou foram elas. Elas optaram pela vida. E 58, uma foi inclusive a semana passada. En este mes, en Farmacia Ibiza y Farmacia Ibiza Hospital, 50% de descuento en Multiflora Plus. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril o llamanos que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Cuando hablamos de un buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario.
Alimentos Centenario, como más te gusten. Estamos como a la mano, somos como compañeros, como un equipo con el profesional odontólogo, que es el que nos deriva a sus pacientes para nosotros hacerles sus estudios. Y ahí es como una ida y vuelta que es constante, y eso está bueno también, tener una comunicación bastante fluida con ellos, que ellos nos digan bien exacto qué es lo que quieren, así nosotros también podemos como que brindarle acorde al estudio relacionado a lo que ellos quieren ver o el diagnóstico de los que ellos quieren llegar. Respecto a los servicios que nosotros brindamos acá en CIO, uno de ellos es lo que es el escaneo intraoral, que nosotros contamos con el escáner CarStream del modelo CS3600, que lo que nos permite es, si bien como una de sus mayores usos es para lo que es la ortodoncia, los alineadores o la realización de los modelos en 3D, también tiene otros usos, como por ejemplo en la implantología, para lo que es la confección de guías quirúrgicas, para tener una cirugía guiada. Y tiene otros usos, por ejemplo también en lo que es la odontología digital. Por ejemplo, nosotros escaneamos a un paciente un tallado de una restauración, por ejemplo. Eso después se manda al laboratorio, el laboratorio confecciona la corona y después eso se imprime en una impresora 3D o en una fresadora y ahí se la entrega al odontólogo. El escáner lo que hace es escanear, como lo dice la palabra, toda la boca del paciente o la zona que uno quiera visualizar. Eso nos da un archivo, que es un archivo en formato STL, que es lo que nosotros le mandamos al doctor para que lo use para la finalidad que él tenga. Una vez escaneado, que también otro servicio que nosotros incluimos en CIO es el escaneo a consultorio, es decir, como a domicilio. Eso se coordina con nosotros. Nosotros tenemos una compañera que va a los consultorios y realiza el escaneo, o puede el paciente venir por CIO y realizar el escaneo aquí en el centro. Entonces nosotros, una vez que escaneamos, mandamos ese archivo y el doctor, nosotros se lo cargamos a la plataforma y el doctor desde su celular o desde su computadora puede visualizar todo lo que es el escaneo del paciente. Respecto a si la indicación del escaneo fuera para lo que es alineadores invisibles, la ortodoncia invisible, lo nuevo que está en el mercado, lo que se hace es se le manda, como te comentaba, ese archivo STL al doctor y el doctor ahí lo mandará al profesional que le vaya a generar todo el caso del escaneo, o si no, también acá en CIO contamos con lo que es el FreeSmile, que es el diseño, digamos, de todo el caso de ortodoncia con los alineadores. Y ahí confeccionamos las plaquitas y ahí se les entrega al doctor de las diferentes plaquitas para todo el tratamiento. Otra ventaja que tiene lo que es el escáner es que no es tan invasivo al paciente, digamos, porque no se usa lo que es el alginato, la famosa pasta esa que se colocaba, que era bastante incómoda, que generaba náuseas. Entonces el escáner lo que se hace es evita eso, y en niños es mucho más amigable, es mucho más rápido también. Nos evitamos también de lo que es el uso del yeso después, que puede generar hongos, se te puede romper, etcétera. Entonces nosotros con este escaneo, otra utilidad, digamos, que tiene otro uso, es cuando el doctor nos manda una carpeta de ortodoncia, nosotros trabajamos con los modelos en 3D, no utilizamos lo que es el yeso. Entonces escaneamos al paciente, después hacemos en cierto software todo lo que es la programación, el socalado de los modelos, y después en una impresora 3D se imprime todo lo que es el modelo en resina, una resina que es biocompatible. Entonces eso también te facilita que el doctor el día de mañana pierde el modelo, se le rompe el modelo, nos manda un mensajito, necesito reimpresión del modelo, y como está todo cargado en una plataforma, eso es imprimirlo.
Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo.